Quem sou eu pra que o grande você nasce? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. 21 de julho, vamos desfrutar dos provérbios que diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios capítulo 19, versículo 23. Temos como título hoje, o temor do Senhor conduz à vida. O desejo de Deus sempre foi dar vida ao homem. Ele plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, versículos 7 até o 9. A árvore da vida representava o próprio Deus que queria dar sua vida ao homem. Mas o homem rejeitou essa proposta e preferiu viver por conta própria. Não é sem razão que no livro de Jeremias diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias, capítulo 2, versículos 12 e 13. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Romanos 1, 28 e 29. O homem se tornou um caso perdido sem solução. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que realizou a redenção por nós e ainda, após sua morte e ressurreição, tornou-se o Espírito e disponibilizou pela fé o Deus que quer dar vida ao homem. No último dia da festa dos judeus, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Hoje recuperamos de volta o Deus provedor da vida que o homem perdeu em Adão. Até amanhã, às 6 horas da manhã, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, queridas irmãs e ouvintes. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Nossa leitura bíblica encontra em João 1, do 4 ao 5, João 9, João 12, versículo 50 e João 14, 9 e 10. Ler com oração. Não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou se me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12, versículo 49. A voz de comando. Aprendamos a viver sempre na presença do Senhor.
Seguindo esse caminho, seremos vencedores e jamais nos perderemos. A união de Jesus com o Pai era total, ponto de sua presença e suas palavras serem a presença e as palavras do próprio Pai. João 14, do 9 ao 10. Jesus se colocou como canal e dispôs sua boca para proferir as palavras do Pai, suas mãos para fazer a obra dele e seu viver para expressá-lo. Por isso, quem fazia a obra não era ele, mas o Pai. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Se não cremos no profeta, observemos suas obras. São elas resultado de mãos humanas? Considerando-se a forma como as palavras se cumprem, não resta dúvida de que a obra é de Deus. Jesus é a luz do mundo, que veio para iluminar todo homem. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Desde o princípio do Evangelho de João, o Senhor se manifestou como luz. Essa é a luz do primeiro dia, que separa a luz das trevas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, do 3 ao 4. Todavia, Jesus deixou claro que quem o recebe como a luz do primeiro dia deve permanecer nela e segui-lo, para receber em seguida a luz mais intensa, a luz da vida. Essa é a luz que de fato nos transforma, pois traz o governo de Deus sobre nós. Isso é muito importante. A luz do quarto dia nos dá direção, referência e estabelece o governo de Deus na terra. Há dois vocábulos gregos traduzidos por palavra: rema, logos. A primeira denota a palavra específica para certo momento. A segunda, a palavra constante. Vejamos, se alguém ouvir as minhas palavras, rema, e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, 47. Essa foi a palavra proferida naquele instante, específica para determinado momento, a palavra profética. Não as guardar significa não as colocar em prática. Lembremos de que o Senhor é o braço de Deus e nós somos sua extensão. Estamos aqui para pôr em prática cada palavra rema. Não guardemos a palavra como uma doutrina ou teoria, mas a recebamos como uma voz de comando. O Senhor fala, nós praticamos. O Senhor afirmou, quem me rejeita e não recebe minhas palavras, rema, tem quem o julgue. A própria palavra, logos, que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12, 48. Quando veio à terra, o Senhor não veio para julgar, para salvar. Em sua segunda vinda, ele virá para julgar. Quem rejeitar a palavra rema, que dá a direção e estabelece o governo de Deus, rejeita a própria palavra, logos, que é Cristo. E esta mesma o julgará no último dia. É significativo que a primeira palavra do versículo seja rema, isto é, se não lhe obedecermos, colocando-a em prática no momento, ela mesma se tornará logos, que nos julgará no último dia. Cabe a nós, então, praticar a palavra rema. Não hesitemos nem fiquemos indecisos, mas a coloquemos em prática. Infelizmente, alguns se dizem servos de Deus, fazem e falam o que querem e não se submetem ao governo de Deus. Nós, entretanto, devemos submeter-nos. O Senhor diz, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12, 49. O Pai é quem dá as ordens, quem comanda. O Filho apenas obedece e as cumpre. Assim devemos nós também agir. A palavra de Deus é para nós vida eterna,
porque contém a natureza eterna. A vida eterna não consiste em viver eternamente nesse corpo e esfera físicos, mas viver para todo sempre na esfera da eternidade, onde Deus está. Não fiquemos indecisos. Não troquemos a glória de Deus pela glória humana. Somos o braço do Senhor na terra, porque cremos que é Ele quem faz a obra por meio de nós. Ao mandamento, a ordem que Deus dá, nós obedecemos, cumprindo e praticando, e Ele nos levará para a eternidade. Louvado seja o Senhor! Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado. Bom dia, queridas irmãs e ouvintes. Querida irmã, amado ouvinte, bem-vinda a todas as irmãs. Quero dar as boas-vindas para você. Primeira vez que você está com a gente? Esse é o programa Mães Amorosas, que vai ao ar todos os dias. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias, certo? Senhor, nós te agradecemos porque isso pode ser real na vida de cada um de nós. O Senhor já quebrou a separação que havia entre os judeus e os gentios. Na igreja agora só há Cristo. O Senhor já cumpriu a lei, nós estamos livres da lei agora, porque estamos em Cristo. Não que nós não estejamos mais cumprindo a lei, mas estar em Cristo é deixar Cristo em nós cumpri-la. Ó Senhor Jesus, o Senhor não veio para mudar a lei, mas o Senhor veio para cumpri-la. Que o Senhor, como a unção em nós, possa estar cumprindo, Senhor, toda a lei. Ó Senhor, muito obrigado. O Senhor é aquele que governa todo o nosso ser. Amém. Amadas irmãs, agora vamos com muita alegria abrir a nossa Bíblia, né? Nós estamos já no segundo livro de Crônicas e hoje vamos ler os capítulos 4 e 5. Amém? Estamos vendo sobre o reinado de Salomão. O mar de fundição. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também um mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até outra borda, e de 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda ao redor havia figuras de touros, 10 cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo, versículo 6. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Irão fez as panelas, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão Abi fez para o rei Salomão,
para a casa do Senhor. Eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Capítulo 5, versículo 1. Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Salomão leva a arca para o templo. Versículo 2. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando um uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ó, Senhor Jesus! Vamos agora aos nossos comentários. No capítulo 4, nós vimos vários acessórios que Salomão instalou no complexo do templo. Eles ficavam do lado externo do edifício, ficavam no pátio. E o item mais dominante era o altar de bronze. É ali onde se faziam os sacrifícios. E ele mantinha as mesmas dimensões do lugar santíssimo, que eram 9 metros por 9 metros. O altar era quadrado, com 9 metros por 9 metros. Por conta da sua altura, que era também de 4,5 metros, ele possuía vários degraus e os sacerdotes tinham que subir para realizar ali os sacrifícios, né?
Vimos também o tanque, que é o mar, como se fosse uma piscina, né, de água. Ele tinha diâmetros e metade da largura do altar. É aqui que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de realizarem os seus deveres, né. Isso está em Êxodo 30, versículos 18 ao 21. E uma vez que o mar possuía 5 côvados de altura, ele deve ter havido degraus por toda a sua volta, para que todos os sacerdotes pudessem ter acesso à água, né? Talvez essa fosse uma das funções das decorações dos 12 bois, né? O mar grande era reservado para os sacerdotes, mas tinha também 10 pias menores e foram providenciadas, nas quais eram lavados os animais do sacrifício. As bacias de ouro eram provavelmente planejadas para reter incenso e brasas. Vários detalhes que devem ter sido parte do átrio não são aqui especificamente mencionados. Provavelmente constavam de facilidades para os sacerdotes e também áreas de depósito. No versículos 11, nós vemos, finalmente aparece o nome de Irão, o artesão-chefe do projeto, né? Ele que fez todo esse projeto, né? Agora aqui no versículo 11 aparece o nome dele, Irão. Embora ele estivesse incumbido dos desenhos e das decorações, ele deixou sua marca, especialmente nos itens menores, nas várias caldeiras, nas pás, nas bacias, que seriam usadas regularmente também no altar. Com essas realizações, Irão terminou o trabalho para o qual ele foi contratado, né, pelo rei Salomão. Dos versículos 12 ao 16, nós vemos que esse inventário de todos os itens que Irão produziu é um resumo de coisas já mencionadas, mas que agora foram atribuídas a ele, né? A técnica para a fabricação de itens de bronze envolvia a confecção de moldes de barro, depois o preenchimento deles com o metal derretido e a remoção do barro após o esfriamento do metal. Esse processo requeria muita água. Era mais fácil produzir esses itens perto do Rio Jordão e transportá-los para Jerusalém do que tentar produzi-los no local, onde a água não era tão abundante. Então, esse trabalho foi feito ali, perto do Rio Jordão. Grande parte dos utensílios para o interior do templo também foram produzidos em ouro. Esse altar destinava-se à queima de incenso 2 vezes ao dia, e não para sacrifício do animal. Embora houvesse uma cortina em frente do lugar santíssimo, também havia portas de ouro em frente dele e na entrada do edifício do templo. Nós vemos aqui uma construção magnífica, né? Com materiais preciosos aí, ouro, prata, bronze, né? E até mesmo os utensílios usados também são desses materiais preciosos aí. O templo serviria como o único lugar de adoração para todas as 12 tribos. Então, até a construção do templo, nós vemos 2 lugares de adoração. Um em Gibeá, né? E outro em Jerusalém, que é onde estava a arca do Senhor. Agora, o templo iria servir como o único lugar de adoração para todas as 12 tribos. Um único lugar como o Senhor sempre quis. Portanto, era apropriado que Salomão tivesse representantes de todas as tribos para a cerimônia. Ele convidou todos os líderes, né? Todos os líderes das tribos. O aspecto mais importante dessa celebração foi o transporte da arca do testemunho até a tenda na qual Davi o acomodara até o templo, né? Salomão, ele programou a dedicação do templo para que ocorresse durante a festa dos tabernáculos. Então, ele aguardou para fazer essa inauguração na festa dos tabernáculos e esperava-se que todos os homens israelitas estivessem em Jerusalém para essa celebração. Agora que havia um santuário central, né, que era o templo, desse modo uma grande multidão de adoradores tomaria posse do templo já desde o início, né, desde a inauguração. E o momento solene, né, foi o cortejo da arca, que compreendia apenas uma distância pequena, né, uma vez que ela foi deslocada de uma parte de Jerusalém para outra. Então, simultaneamente, um cortejo mais longo transportou todo o tabernáculo da congregação de Gibeão até Jerusalém, onde ele foi integrado à estrutura do templo.
A arca foi transportada pelas pessoas apropriadas, que eram os levitas, e da maneira adequada, né? Passando-se 2 varas pelas argolas laterais da arca, colocando-as sobre os ombros, né? Então, aqui Salomão já sabia exatamente como proceder, já sabia que os levitas eram os únicos que poderiam carregar a arca, né? Então, não havia perigo de acontecer como aconteceu com o rei Davi antes dele tomar ciência, né, disso. Há mais de um século, a arca havia estado no lugar santíssimo do tabernáculo. E depois disso, ela mudou do local várias vezes, mas ela nunca foi trazida de volta para o seu lugar prescrito no tabernáculo. Mas agora, finalmente, a arca do pacto retomou o seu devido lugar no Santo dos Santos. E uma vez que a arca estava em seu devido lugar, ela estava situada de maneira que os querubins davam a impressão de estarem guardando a arca com as suas asas. Eles eram imensos, né? 4,5 metros de comprimento. Então, uma asa batia na outra. Então, os dois juntos davam 9 metros. Com mais 4,5 metros de altura. Então, é algo muito grandioso mesmo. Dava-se a impressão que estavam como guardiões ali, cuidando da arca da aliança, né? As varas eram tão compridas para ficarem confinadas no Santo dos Santos, de modo que elas se projetavam para o templo. Então, no tempo, até este dia em que o cronista escreveu essas palavras, a arca não mais estava no templo, mas as varas estavam, presumivelmente como um símbolo da arca ausente, né? No versículo 10, nós vemos as 2 tábuas com os mandamentos. Eles estavam dentro da arca. Mas no passado, ela continha outros 2 objetos, um vaso de maná e a vara de Arão que floresceu miraculosamente. Lembra-se, esses 3 itens estavam na arca, mas aqui a gente só vê 2 tábuas da aliança. Salomão seguiu o plano de Davi para a divisão dos sacerdotes em diferentes turnos. Entretanto, todos os sacerdotes participaram do serviço de dedicação. Os descendentes dos 3 músicos-chefes, Asaf, Emã e Jedutum, que haviam estado divididos entre a tenda da arca em Jerusalém e o tabernáculo em Gibeão, estavam agora reunidos. Junto com as suas famílias, eles começaram a executar a música. Todos se juntaram no louvor a Deus, porque o templo era uma expressão da bondade e do amor de Deus pelo seu povo. Deus aprovou o que o povo tinha feito e manifestou a sua aprovação, revelando a sua glória por meio de uma nuvem que encheu a casa de Deus. Há 3 pontos de significação para a nuvem e para a interrupção momentânea que ela impôs a todas as atividades. Primeiro, ela mostrou que Deus se agradou do trabalho que o povo tinha feito. Segundo, ela constituía uma lembrança de que a presença de Deus entre o seu povo é, enfim, o ponto central, e não as muitas atividades que o povo desempenha na adoração de Deus. Terceiro, ela conclui o êxodo. 500 anos aproximadamente, os israelitas tinham seguido Deus por toda parte, enquanto percorriam o deserto por 40 anos. Durante esse tempo, Deus se revelara numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite, né? Você pode conferir em Êxodo 13, de 21 a 22. Sempre a nuvem ia à frente do povo. Agora, com a terra já conquistada em sua totalidade e um templo estabelecido, a conquista estava finalmente encerrada e a nuvem veio descansar dentro do santuário. Ela veio para dentro do templo. A mesma nuvem que estava pousando sobre o povo de Israel no deserto, ela agora tinha um lugar de habitação, que era o templo. A nuvem encheu todo o templo e a glória do Senhor foi vista ali. Aleluia, coisa maravilhosa, né? Ó Senhor Jesus, conforme a gente vai lendo, a gente vai entrando na história, né? A gente começa a imaginar que grandiosa essa obra, né? Mas hoje eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Hoje o templo de Deus está dentro de nós, é no nosso espírito. E essa nuvem que dirigia o povo, hoje também está dentro de nós. É a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Amém? Então você pode experimentar de uma maneira prática, ter experiência com Deus, com a glória de Deus, a todo tempo, porque
Você hoje é o templo do Espírito Santo. Amém? Nós vimos aqui a figura no Velho Testamento, né? Mas hoje você pode ter a realidade dentro de você. Amém? Maravilhoso, né? Isso é magnífico. Amanhã nós continuamos vendo sobre os detalhes, né, dessa festa e também sobre o templo, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem agora com a Marlene e amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 17, Provérbios capítulo 19, versículos 22 e 23, a carta de Paulo aos Romanos capítulo 7, começando com Salmos, súplica por proteção divina. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração de noite, me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guia-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de noite, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasta-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e os que lhes sobra deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Agora vamos ler Provérbios capítulo 19, versículos 22 e 23. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Uma comparação com o casamento. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com o outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei,
pois morremos para aquilo o que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. A lei e o pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão de pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, queridas ouvintes e amadas irmãs. Vou fluir para o Senhor trabalhar, no seu modo e pensar, como diz seu falar, pela vida que flui e poder divino, por seu reino, igreja no tempo atual. Vou fluir, trabalhar.
Vou fluir no Senhor, trabalhar com a igreja, os irmãos, na luz do seu falar, a palavra e a vida a todos suprir, e assim vou fluir no seu plano cumprir. Vou fluir, trabalhar, vou fluir, em coordenação servir. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Não estamos desferindo golpes no ar. Recebam com carinho Taíka Saleb. 1 Coríntios 9, de 24 a 27 diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. De vez em quando precisamos ser lembrados, como cristãos, do que somos e o que estamos fazendo na terra. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com os coríntios. Eles foram lembrados de que eram atletas, que estavam numa corrida e precisavam alcançar o prêmio. Na verdade, todos precisamos ser lembrados disso. Obrigada, Senhor, por nos fazer lembrar da Tua promessa e fazer lembrar daquilo que nós somos. Somos esses atletas que correm, não desferindo golpes no ar, não correndo em vão, mas com um propósito, com uma finalidade. Nós temos um alvo, nós temos uma meta. Senhor, muito obrigada. Queremos alcançar esse prêmio que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor Jesus, essa coroa que é incorruptível, ó, sem mácula. Senhor, muito obrigada. Que possamos ser firmes nessa carreira e perseverantes em Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Amadas e queridas ouvintes, que Deus esteja com cada uma de vocês neste momento. Que a presença do nosso Deus possa estar na sua vida e dentro da sua casa. Que o Senhor, neste momento, Ele venha derramar sobre cada uma de nós as suas insondáveis riquezas. Amadas, a palavra do Senhor, neste momento, para nós, se encontra no livro de Salmos, no capítulo
143. Aqui nós vimos Davi suplica por libertação, que Davi estava passando por alguns momentos difíceis da vida dele. Então ele estava ali clamando e suplicando ao Senhor. O versículo 1, ele nos diz assim: atende, Senhor, a minha oração. Certamente nós vemos aqui que o salmista Davi, ele estava naquele exato momento orando ao Senhor, suplicando ao Senhor, porque ele disse: atende, Senhor, a minha oração. E o versículo continua: dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Senhor Jesus, que nós possamos, minhas amadas, neste momento, seja lá o que nós estivermos passando, nós possamos ter um coração igual de Davi, de orar ao Senhor, de entregar nossas situações nas mãos do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouve. Davi aqui, ele confiava totalmente no Senhor, que ele falava: dá ouvidos às minhas súplicas. Ele tinha certeza que o Senhor estava ali com ele naquele momento. Ele diz: responde-me segundo a tua fidelidade. Nós sabemos que o Senhor, ele é fiel. Para tudo que nós colocamos na mão do Senhor, ele concede com a sua fidelidade. Fala: segundo a tua justiça. Nós sabemos também que o nosso Deus é um Deus de justiça. Então, que nós neste momento possamos ter um coração de nos debruçar nos pés do Senhor, assim como Davi fazia, de suplicar para o Senhor, né, por libertação, por cura, por tudo aquilo que nós estamos sentindo neste momento. Vamos ter um coração igual Davi teve, de confiar no Senhor, na fidelidade do Senhor, na justiça do Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, atender as nossas orações, assim como o Senhor foi fiel com Davi. Ó, Davi confiava no Senhor, nós também confiamos em Ti. Ó Pai querido, que tudo seja de acordo, Senhor, a Tua fidelidade e a Tua justiça, Senhor, para com cada um dos Teus filhos. Pai, eu oro neste momento, em nome de Jesus. Amém. Te fez morrer por mim. Alguém tão vil, teu inimigo assim. Tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu, não pude entender. Amaste um inimigo teu, oh, como amaste alguém como eu.
te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. O que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas tu me tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Voltei-me a ti, estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte